Amados, aproveitando que você está sobre os seus pés, abra na 1 de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 12. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Antes mesmo de nós celebrarmos a ceia do Senhor, estamos com os elementos da Santa Ceia em destaque aqui neste lindo altar, e certamente seremos muito abençoados ainda com a celebração da ceia, e principalmente hoje, que novos irmãos vão participar da Santa Ceia pela primeira vez com os irmãos do Templo Sede, porque hoje já tivemos uma celebração de Santa Ceia com diversos irmãos que vieram na manhã. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo de número 12 em diante, vamos ler alguns versículos, e eu peço que você redobre a sua atenção para tudo quanto Deus já tem proposto para esta oportunidade. Veja o que Pedro diz, versículo 12: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Pode se assentar, se você quiser, mantenha a sua Bíblia aberta. Aleluia, e preste bem atenção. A casa está cheia, estou admirado com o número de pessoas, porque tivemos hoje mais de 400 pessoas, como eu disse. Imaginei que não viriam todos, mas estou muito feliz por isso. Então, preste bem atenção, porque nós vamos falar hoje sobre o sofrimento do crente. Essa é uma pergunta que não quer calar na nossa vida, tendo em vista que nós estamos vivendo um tempo, irmão Lourenço, onde tem um evangelho barato aí, dizendo que nós não podemos sofrer, um evangelho dizendo que nós não podemos passar por dificuldades. E quando nós observamos as cartas paulinas, as cartas que Pedro escreve, e nessa ocasião Pedro escreveu para pelo menos 5 províncias que estavam na Ásia Menor. A Ásia Menor vem a ser a Turquia dos dias de hoje, mas naquele tempo, comunidades de fé pequenas, que se mesclavam judeus e gentios nessas pequenas comunidades. Eles recebiam instruções esclarecedoras, orientações, palavras de amor e de direcionamento que os pastores da época assim ministravam a eles. E neste caso aqui, nós encontramos Pedro, o grande pastor Pedro, trazendo instruções, mas não mostrando um evangelho sem dor, não mostrando um evangelho que não tem sofrimento. Ao contrário disso, deixando muito claro que é compatível com a fé cristã os sofrimentos, que é compatível com a fé cristã as dificuldades.
que é compatível com a fé cristã, as doenças, enfermidades e tantos males que nos assolam. Pastor, eu não estou sofrendo nada. Se você não está sofrendo nenhum problema hoje, que eu posso até quase duvidar, um dia você já sofreu, ou infelizmente amanhã você sofrerá. Porque a vida do crente, ela é uma vida feita de altos e baixos. A vida do crente é uma mescla entre alegrias e tristeza. Mas nós podemos, à luz desse texto, desses conselhos preciosos, aprender profundas verdades que são maravilhosas para nós descobrir qual que é o caminho do equilíbrio e da verdadeira felicidade em Deus. É interessante que ele deixa muito bem claro no versículo 12: não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para provar. Observe aqui, nós não podemos estranhar as provações, porque todo sofrimento ele tem um propósito. A escola de Deus para o homem é uma escola que se chama sofrimento. A escola de Deus para nós, as provações que Deus permite chegar às nossas vidas, ela vem para nos ensinar. A pedagogia de Deus, eu costumo dizer que ela também envolve o sofrimento, porque o sofrimento nos coloca no propósito. O sofrimento nos ensina a viver o propósito. E é interessante que se a gente não está sofrendo, alguma coisa tem de errado. Porque se a gente está sofrendo, consequentemente o inferno está sendo incomodado por nós e nós estamos vivendo o propósito. Você compreende isso? Amém? Se eu não estou sofrendo, provavelmente eu não estou incomodando o inferno, logo a minha filiação com Cristo já está colocada em jogo. Mas quando o apóstolo fala, amados, não estranheis a ardente provação, ele está nos mostrando que realmente a nossa vida é uma vida de sofrimento. E 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Timóteo está recebendo instrução de Paulo, e Paulo diz assim: na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se eu quero me identificar como um cristão verdadeiro, eu preciso estar disposto para a escola do sofrimento. Mas ainda, sobre essas tribulações que o apóstolo Pedro nos mostra, dizendo, não estranheis a ardente provação, nós vamos ainda descobrir que o sofrimento que vem de Deus, ele tem um propósito de nos provar e não de nos destruir. Isso aqui é interessante, porque a palavra provar do hebraico quer dizer fogo de fundição. É exatamente isso. A palavra provar no dicionário hebraico quer dizer fogo para fundição. E quando nós pensamos em fundição e ferro que vai para a fundição, nós já sabemos o que é, porque nós já vimos algum procedimento do ferro no fogo. É algo muito forte, é algo muito quente, é algo que realmente faz a diferença para poder torcer o ferro e fazer tudo o que quer fazer com ele. Agora, quando nós olhamos para a 2 de Coríntios, capítulo 12 e versículo 7, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo em um texto mencionando algo interessante, e eu já ministrei aqui para vocês. Ele diz, olha, para que eu não me exaltasse demais, para que eu não me achasse grande, para que eu não me achasse a última bolacha do pacote, como a gente diz, para que eu não me tornasse altivo, o Senhor permitiu um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais,
para que eu pudesse entender. E eu roguei a Deus, eu roguei ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não quero passar por essas tribulações. Aí qual foi a resposta? Meu filho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então nós precisamos ter esse entendimento, que o diabo tem propósitos na nossa vida, mas os propósitos de Deus são maiores para cada um de nós. Se o propósito do diabo é esbofetear-nos, como fez com Paulo, para nos destruir, Deus permite o adversário se levantar contra nós, para nós nos construir. Se o adversário se levanta para fazer-nos derrotados, Deus se levanta, embora para nos provar, mas para nos fazer vitoriosos. É por isso que nós precisamos ter essa compreensão. Mas não para por aí. Nos conselhos de Pedro, nós vamos encontrar ele dizendo no versículo 13: mas alegrai-vos por sede participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis e exulteis. Isso aqui é interessante, isso aqui é muito importante. Quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos nos alegrar. Esta ordem que está aqui é uma ordem imperativa, em algumas versões, regozijai-vos. Ele está dizendo assim: vocês precisam se alegrar. É interessante, e nós precisamos entender isso aqui. Deixa eu dizer para você: sorria, você está sofrendo por um nobre motivo. Sorria, você está padecendo por uma causa muito grande. Glória a Deus. E ao observar o texto, nós vamos ver que essa alegria em meio ao sofrimento, ela só pode ser vivida, esta ordem dada por Pedro, só pode ser vivida se nós cristãos vivermos uma vida de verdade na presença do Senhor. Como pode alguém estar na cadeia cantando como Paulo e Silas? Como pode alguém morrer por amor ao Evangelho, como os mártires que morreram no passado, cantando e adorando ao Senhor? Alguns deles com seus filhinhos dentro de uma grande cova, para quem já leu esses livros, ali para morrer. E quando ainda antes de soterrados, os testemunhos desses irmãos mártires, cantando e adorando a Deus, e alguns até dizendo: só mais um pouquinho e eu estarei com meu Senhor. Aí a gente consegue entender as declarações de Pedro, porque talvez alguém veio na celebração e olha os louvores: não, esse aqui é o lugar onde só se fala de bênção. Amém, glória a Deus, mas a vida não é feita só de bênção. Nós precisamos olhar para o texto, para a Bíblia, e ver que neste mundo, segundo o que Jesus falou, nós teremos aflição. E Pedro deixa muito claro aqui: mas regozijai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo. Olha que interessante isso aqui. As coisas espirituais precisam estar acima das materiais. Quando ele diz: alegrai-vos em fazer parte do sofrimento de Cristo, ele está dizendo algo para nós. Você precisa colocar em primeiro lugar, conforme está lá em Mateus 6, o reino de Deus. Você precisa valorizar tanto o sagrado, ao ponto de estar disposto a sofrer por Jesus Cristo. Então Pedro diz: alegrai-vos por fazer parte do sofrimento de Jesus. Agora deixa eu falar algo aqui que talvez não é muito bom de ouvir. A gente gosta de ser crente para viver uma vida boa. A gente gosta de ser crente para viver uma vida legal, uma vida top, como diz os jovens, que não tem problema nenhum. Vem para o culto, tudo certo, mas vem quando quer, contribui,
mas contribui quando quer, ora, mas ora quando quer, lê a Bíblia, mas lê quando quer. É aquele fanfarrão evangélico. Ô pastor, o senhor está pegando pesado. Não, estou pregando a palavra, porque Pedro está nos mostrando que nós precisamos fazer parte das aflições de Cristo. Sabe que tempo nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo o tempo que ninguém quer mais as aflições de Cristo, só querem a parte boa do Evangelho. E eu não estou preocupado, eu vou falar aquilo que Deus me deu nessa noite, que eu relutei, já era para ter pregado essa mensagem aqui há muito tempo, mas eu relutei com ela, está prontinha, e hoje é o dia de eu pregar ela para vocês. Nós precisamos fazer parte do sofrimento de Cristo, e para fazer parte do sofrimento de Cristo, eu preciso me submeter à vontade de Deus. Não é um crente que vem uma vez por mês na igreja, não, é um crente fiel a Deus. Não é alguém que até vem, mas se não tiver um outro programa, não, é alguém que tem compromisso. Não é alguém que ora porque não tem mais nada para fazer, não, é alguém que sabe que precisa ter uma vida devocional na presença do Senhor. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos sentindo a dificuldade para dar direcionamento para o ministério, porque nem as pessoas que ministram na casa do Senhor querem compromissos. Se for tocar, quer tocar quando quer. Se for cantar, quer cantar quando quer. Se for ministrar, quer ministrar quando quer. Se for vir a algum evento e trabalhar num evangelismo, só a função que ele quer. E nós precisamos ressignificar, essa é a palavra que eu tenho usado, o reino de Deus na nossa vida, porque Pedro está dizendo, vocês precisam se alegrar em fazer parte do sofrimento de Cristo. Tem algum adolescente me ouvindo? Ah pastor, mas é muito careta essa parada de igreja toda hora. Você precisa fazer parte do sofrimento de Cristo. Tem algum jovem, alguém de meia idade que diz, ah pastor, eu vou quando dá, eu oro se der, eu contribuo se der, eu faço o que eu quero. Deixa eu dizer para você, se você não se dispuser a fazer parte do sofrimento de Cristo, também você não vai poder fazer parte da glória eterna. É duro, é pesado, mas é verdadeiro. E até agora eu não me lembro de ter perdido um crente aqui por falar a verdade. Vocês no final me elogiam, e amém que vocês entendem, porque na verdade Deus está preocupado com a salvação de vocês. Observe o texto sagrado: alegrai-vos por serdes participantes das aflições, para que também na revelação da sua glória vocês estejam lá para se alegrar e para exultar. Observe que tem um ponto e vírgula no meio do texto que define tudo. Uau, pastor, não tinha interpretado. Eu estou interpretando aqui, você está olhando na Bíblia. Tem um ponto e vírgula quando ele primeiro faz a proposta de viver uma vida de fidelidade. Depois da vida de fidelidade, do ponto e vírgula, vem a consequência positiva do sofrimento. Porque se eu quiser passar por essa vida, e tem gente fazendo assim, e só viver sombra e água fresca, e só viver de bênção, e não me submeter ao verdadeiro evangelho de Jesus, a Bíblia diz que quando nós chegarmos no céu, está no capítulo 25 de Mateus, alguns vão dizer, Senhor, eu pregava em teu nome, eu orava em teu nome, e ele vai dizer, eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque Jesus vai levar muito a sério a proposta que ele nos fez. Nós precisamos carregar a cruz. Nós precisamos viver o evangelho. Nós precisamos nos submeter a ele. E não para por aí. Ele diz assim, versículo 13, ou versículo 14: faça do sofrimento motivo de dar glória a Deus. Eu coloquei aqui, porque o versículo diz assim, ó: se pelo nome de Cristo sois vós vituperados,
essa expressão quer dizer insultados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Versículo 16: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus neste nome. Olha que interessante isso aqui. Observe que o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro ainda, na carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 17, quando ele diz: mas a nossa leve e momentânea tribulação, ela vai produzir para nós, cada vez mais, abundantemente, um eterno peso de glória. Quando nós olhamos para Romanos 8 e 18, o apóstolo diz: pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não tem como comparar com a glória que está reservada para nós. Então é necessário fazermos do sofrimento um motivo de dar glória a Deus. Olhe para mim aqui. Crente que só dá glória a Deus quando tudo vai bem, está reprovado por Pedro. E vou falar para vocês, pensa numa pessoa que tem dificuldade de dar glória a Deus quando está triste. Pastor, eu sou a mesma coisa. É porque todos nós somos humanos. Mas quando eu, olha aqui para mim, por favor, quando eu estou doente, triste, nervoso, cheio de dificuldade, eu chego na presença de Deus dando glória a Deus, eu comecei a entender o propósito da salvação. Pedro é claro, Pedro nos ensina: se pelo nome de Cristo vocês são insultados, tudo certo, feliz sois. Na versão bíblica, bem-aventurado sois. Eu não sou bem-aventurado por não ter sofrimento, ao contrário disso, eu sou bem-aventurado se eu for insultado. Quando eu vou entregar um panfleto da palavra de Deus, evangelizar alguém, como eu fui fazer esses dias na praça, e a pessoa cuspiu no chão e disse: eu não quero, eu também não vou agir de forma errada com aquela pessoa. Mas quando ele virou as costas, eu comecei a dar glória a Deus. Por quê? Porque aí eu estou vivendo o verdadeiro evangelho. Obviamente que se tivesse recebido, seria muito melhor, porque vivemos uma igreja de amor e inclusão, mas pode acontecer. Agora veja que observação importante: o sofrimento do crente leva ele a glorificar a Deus. Então, quando alguém está dando glória a Deus, não significa dizer que ele não tem problema. Quando alguém está sofrendo, não significa dizer que ele comprou um carro zero, que ele comprou uma casa nova, porque eu não sei vocês, tudo que eu adquiri até hoje não me traz satisfação para o dia de amanhã. A satisfação dos bens materiais, elas são temporárias. As satisfações dos bens materiais, elas existem, mas não subsistem. Aquilo que eu adquiro hoje se torna obsoleto amanhã. E como já disse o grande filósofo Bauman, quem leu Teoria de Bauman sabe, ele diz que o mundo é líquido. E se o mundo é líquido, hoje eu tenho um celular de 12 mil reais, que não é o meu, mas eu posso comprar um de 12 mil reais, e dizer: eu estou com o melhor celular na minha mão, e amanhã ele se tornar um dos mais obsoletos do mercado. Sabe por quê? Porque o valor que esse mundo dá para as coisas não é o mesmo valor que Deus dá para o seu reino na terra. Você está pegando a palavra nessa noite? Glória a Deus. Olha que interessante isso aqui. O sofrimento do crente leva ele a glorificar. Irmão Áureo, se eu sou o carcereiro, vendo Paulo e Silas, eles estavam na praça pregando, eles estavam falando do amor de Deus. De repente os soldados pegaram eles, levaram para a cadeia.
Meu irmão, eu conheço crente que por muito menos que isso ia fazer uma choradeira, uma fiasqueira. Ô pastor, eu acho que é eu. É dura a palavra. Mas quando Paulo e Silas entraram na prisão, eles olharam para o outro, amarraram os nossos pés, como diz aquele hino, amarraram as nossas mãos, mas ainda restou a nossa boca para glorificar. Pedro diz: o sofrimento do crente é para ele glorificar a Deus. E aí Paulo e Silas começaram a cantar, aleluia. E tem alguém certamente preso naquela cadeia, começa a escutar: ué, tem festa na cadeia hoje? Claro que tem, porque tem crente dando glória. Tem festa na cadeia hoje? Tem, é porque foram presos por pregar o evangelho e estão lá fazendo jus àquilo que Pedro disse aos irmãos dessas províncias lá da Ásia Menor. Se pelo nome de Cristo sois insultados, bem-aventurados sois. Irmãos, nós precisamos de uma maturação de fé. Eu digo que nós estamos em um nível muito bom de maturidade, mas como pastor dessa igreja, eu ainda vejo pessoas falhando em detalhes muito pequenos. Você já era para ser mais maduro, porque o evangelho de Jesus é algo que nos constrange a amadurecer, a ser forte no meio da luta, a ser resistente no meio da provação e continuar glorificando o seu nome. Porque se nós somos insultados e damos glória a Deus, o que o texto diz? Olha a interpretação do texto: o Espírito de Deus está sobre nós. O que repousa sobre nós? O Espírito com letra maiúscula da glória, porque aqui está falando do Espírito Santo. O Espírito da glória está sobre nós, o Espírito Santo está sobre nós. Nós estamos sofrendo, mas Ele está juntinho conosco, e no meio do sofrimento Ele está dando o afago, o carinho e dizendo: filhinho, continua dando glória a Deus, porque eu estou do teu lado. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? É só interpretar o texto. Você fica maduro na fé, porque a Bíblia Sagrada nos ensina. Olha que interessante, no versículo 15, é que eu queria falar mais, não dá tempo aqui. O versículo 16 ensina que nós precisamos padecer como cristão e não se envergonhar, antes glorificar. Eu não vou nem falar que não tem tempo para isso. Mas no 15 ele diz assim, ó: que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, vírgula, ou como quem se entremete em negócios alheios. Deixa eu dizer algo aqui para vocês, que eu também trago no telão. Sofrimento não se busca, porque tem muita gente que está sofrendo porque buscou com as suas próprias mãos o sofrimento. É ou não é? Sim. As escolhas erradas tornaram você um sofredor. Este não é o sofrimento pelo evangelho que Pedro está falando nas cartas. Não, senhores. O evangelho de Jesus nos leva ao sofrimento, mas há muitas pessoas que sofrem porque com as suas próprias mãos eles buscam o sofrimento. E quer ver? Bem simples, bem fácil nós entender isso. Nem todo sofrimento vem da parte de Deus. Sim ou não? Não, porque tem pessoas que estão sofrendo e coloca a culpa em Deus. E às vezes até vem para mim orar. Eu oro por ética, por ser, que eu estou aqui para orar, mas é uma oração que Jesus não resolve. É um milagre que Jesus não faz. Pastor, eu nunca ouvi isso em nenhuma igreja. Hoje você está ouvindo aqui. Você veio aqui para entender a palavra. Pastor, mas eu estou orando para Jesus matar aquele cidadão para me casar. Meu Deus. Você entendeu o que eu quis falar, né? Será que tem gente ainda que faz isso? Tem. Se eu estou orando para o meu vizinho quebrar, capaz de ter alguém que faça essa oração.
Essa oração, ela pode existir, porque orar é falar, mas quem sabe você está falando com outra divindade e não com Deus, porque Deus não ouve essa oração. Sofrimento não se busca. Só que Pedro disse que tem gente que se mete na vida alheia. Ele fala que alguém sofre porque é ladrão, ele sofre porque é malfeitor, ele sofre porque é homicida, mas ele coloca uma vírgula e diz ou porque se mete na vida dos outros. Claro que na versão bíblica entremete em negócios alheios. Tem crente chato ou não tem? Eu ouvi um amém aí. Tem crente chato? Nossa, que roupa bonita, onde é que tu comprou? Meu, que carro, viu? E o teu parente lá se separou? Tem crente chato. Não é eu que estou falando, é Pedro. Pastor, nunca ouvi uma palavra assim hoje. Você ouviu? Tem muita gente sofrendo porque ele levanta de manhã e já vai espiar como é que está a casa da vizinha. Meu pai, pastor das antigas, pode rir, é uma celebração e você fique à vontade. Ele contava a história da vizinha que sempre ficava olhando para ver se a vizinha tinha lavado bem as roupas. Vocês já ouviram, eu acho, essa história. E um dia ela percebeu que as roupas da vizinha estavam sujas, porque ela olhava pelo vidro da janela da casa dela, que também estava sujo. E muitas vezes não era a roupa da vizinha que estava suja, mas era o vidro da sua casa que trazia essa visão de sujeira na roupa da vizinha. Nós precisamos olhar primeiro para nós. Nós precisamos observar se o sofrimento que nós estamos sofrendo não é fruto de se meter na vida das pessoas, porque é Pedro que está dizendo. Pedro está nos mostrando que não podemos padecer como homicida, que alguns padecem, e quem é homicida precisa respeitar a vida. Pode-se padecer como ladrão, precisa respeitar o bem do próximo, mas é possível que alguém não está respeitando a privacidade do outro, e é tão chato quando você perde a privacidade. E aí Pedro olhou para aquela igreja, que as irmãs, em vez de trabalhar, ficavam uma na casa da outra, querendo se meter uma na vida das outras, e trouxe essa palavra dura para a igreja. Pastor, não tem para os homens também? Tem. Aquele camarada chato que é capaz de parar a empresa dele para ir lá ver o que o outro está fazendo. Pedro disse, eu vou pregar e vou dizer, pare de puxar com as próprias mãos o sofrimento. Pastor, a Bíblia tem tudo, né? Tem. Provérbios 26 e 17. Esse eu quero que você projete lá, filho. Olha o que o texto diz. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Salomão nos ensina. Você já pegou nas orelhas do teu cãozinho, nas duas, e apertou? Não, pastor, se eu apertar ele morde. Pois é. Você viu como a Bíblia nos ensina? Você viu como a Bíblia nos instrui? Deus está procurando homens e mulheres maduros, que aprendam que o sofrimento do crente, ele existe por N razões, e não é apenas por ser compatível com a fé e pelas provações, mas também porque muitas vezes nós puxamos com as nossas próprias mãos. Agora observe o versículo 19 para nós orar, e eu vou caminhando para o final. Pense comigo aqui. Olha o que Pedro diz. Portanto, eu parece que vejo Pedro pregando, gravata balançando. Pastor, nem tinha gravata, mas eu estou pensando aqui, mente de pregador. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, olha só, confiam as suas almas ao fiel Criador.
praticando o bem. Olha, para nós passar o sofrimento com êxito, bem-sucedidos, nós precisamos confiar em Deus e praticar o bem. Eu gosto muito do Salmo 37, e eu vou caminhando para o final e trazendo esse salmo como um paralelo para a nossa vida. Quando o salmista diz: não te indignes por causa dos malfeitores, por aqueles que fazem o mal para você, antes confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Olha que observação interessante. Confiar no Senhor e fazer o bem. O segredo para ser bem-sucedido, terminando a reflexão, é eu confiar a minha alma ao Senhor. Primeiro você precisa ser muito bem crente. E não é ser crente de crer, é ser crente, como a gente costuma dizer, de aquele crente fiel ao Senhor. Porque crer, até o diabo crê. Isso está na Bíblia, o diabo também crê. Mas é ser crente de verdade, como disse Pedro, ao ponto de confiar a sua alma ao Senhor. Eu preciso primeiro, você quer ser bem sucedido e ser feliz de verdade? Primeira coisa que você precisa fazer, você precisa ser uma pessoa muito bem crente, para você entender. Você não pode andar nas ruas sem orar, você não pode comer sem agradecer as refeições, você não pode deixar de ser contribuinte, fiel ao Senhor, com tudo que você ganha do Senhor. Você precisa ser uma pessoa diferente, propagar o amor de Deus. Feito isso, que é só um resumo, claro, aí eu entrego ao Senhor, aleluia, a minha alma. E por eu entregar a minha alma ao Senhor, o texto sagrado diz que isso é natural, eu vou praticar o bem. E aí entra o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você quer ter uma vida próspera? Seja fiel ao Senhor. Você quer ser bem-sucedido? Entenda, primeiro lugar é a minha vida com Deus. Deixa eu falar algo aqui que não é bom de ouvir, mas é para o bem de vocês. Não venha na celebração a cada 15 dias, 20 dias. Não fique sem orar 1, 2 dias, quem sabe 10 dias. Não fique sem cultuar. Não fiquem sem participar da palavra de Deus na sua casa, no seu lar. Não fique. Sabe o porquê que tem muita gente morta? E as notícias ruins chegam a mim, às vezes, e eu fico triste. Fulano de tal separou, fulana de tal desviou, o ciclano, pastor, está nas drogas. Sabe o que é isso? É porque vem numa celebração, vem num culto, e dá pulo desse tamanho assim, que eu também gosto. Eu não consigo pular tanto assim, mas eu gosto de vibrar na presença do Senhor. Mas parece um crentão assim, daquele, olha, porque ele tem aparência de crente, mas ele não confiou a sua alma ao Senhor. O segredo da vida não é aparências. O segredo da vida é eu não arredar o meu pé de casa sem ir para o joelho e dizer: Senhor, eu vou sair de casa agora, mas eu vou confiar ao Senhor a minha alma. Eu vou sair para o meu trabalho, oh glória a Deus, eu estou sentindo a presença dele aqui, mas o Senhor vai comigo. Eu saio de casa quietinho, às vezes nem ligo o som no carro, não ligo o hino ali, e fico quietinho, vou conversando com o Senhor. Às vezes eu não estou de joelho, eu estou deitado, cansado, e aí até a Suzana chega: o que está fazendo? Estou orando um pouquinho aqui, porque oração não necessariamente precisa ser de joelho. Ei, se você tiver um contato diuturnamente com Ele, confiar a alma a Ele e fazer o bem, você se tornará o homem, a mulher mais bem-sucedida dessa cidade.
Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra?